Hoje é dia de Vascão da Gama. Você que estava com saudade de assistir os jogos do Vasco da Gama, hoje é o reencontro do Gigante da Colina com a sua torcida lá em Brasília. Vamos falar muito aí entre Vasco da Gama e Botafogo, esse clássico aí, e também vamos falar aqui sobre reforço. Por quê? O sabadão começou com um jogador dizendo sim ao Vasco da Gama, hein? É, meia lá do futebol turco podendo aparecer aqui no Gigante da Colina. Vamos falar também sobre outras situações envolvendo reforço, o nosso Diniz realmente, que é o Paulo Henrique Ganso. Vamos passar a situação aqui de zagueiro e de atacante também. Tem muita coisa, é muito conteúdo para você, torcedor Cruz Maltino. Perfeito? Bom, o seguinte, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever e vir a fazer parte da nossa família Cruz Maltina. Isso mesmo. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo, esse clássico que pode colocar o Vasco da Gama entre os 10 primeiros ali do Campeonato Brasileiro. E fica aquela expectativa de como que o Vasco da Gama vai atuar diante do rival. O Vasco teve bastante tempo aí para poder se recuperar fisicamente para crescer tática e tecnicamente. Então, é o seguinte, o Vasco com algumas surpresas aí hoje, certo? Com relação à situação de jogadores, né? O Leandrinho não foi para a partida, o Jean David também não foi, é, outros atletas aí, como o Lucas Oliveira, também não está presente, porque negociam a sua saída do Gigante da Colina. E, paralelamente a isso, né, a gente tem o retorno aí do DVD e do Estrela relacionados. Fernando Diniz com uma dúvida ali no miolo de zaga, perfeito? Fernando Diniz não sabe, ou ele sabe, mas ontem ele fez testes, tá? Então a gente pode ter ali o Maurício Lemos ganhando a vaga ali do Lucas Freitas. Então, assim, ó, Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno e Vegete. Esse é o esquadrão do Vasco para enfrentar a equipe do Botafogo. Botafogo que vem muito desfalcado, é um time totalmente diferente do que atuou no Mundial, certo? E o Vasco pode tirar coisas boas aí desse jogo. Por quê? Botafogo vem muito desfalcado, é um time aí que não está com um entrosamento bacana, pode dar bom. Bom, o seguinte, deixa aí nos comentários o seu placar. E o pessoal perguntando, Laureane, a situação do jogador Thiago Mendes, é aquilo que a gente já falou para você, torcedor Cruz Maltino. Thiago Mendes vai ser guardado para o dia 19. O Vasco está fazendo um trabalho ali de prevenção físico, tá? Dia 19 de julho, partida contra o Grêmio, a gente já vai ter o Thiago Mendes aí jogando. Possivelmente a tendência é que ele seja titular, tá? E titular no lugar aí do Hugo Moura. O Hugo Moura que durante essa semana foi testado como zagueiro. Isso significa dizer que o Vasco da Gama vai atrás de zagueiro. E não é segredo para ninguém que o Vasco da Gama negocia com o Balbuena. E informação que a gente traz na parte da manhã é que o Vasco da Gama está muito confiante que vai fazer esse acerto com o Balbuena. Hoje existe uma diferença ali com relação à situação daquilo que o Vasco tem pretensão de pagar e aquilo que o Balbuena almeja receber, mas o Vasco está confiante que vai
chegar a um acordo aí com o Balbuena. O Balbuena pediu 1 milhão, o Vasco ofereceu 650, mas nas últimas horas a informação que chegou para a gente é que o Vasco da Gama estaria fazendo um meio termo aí com o jogador. Perfeito? Com um contrato aí de 2 anos com o Balbuena. Perfeito? A gente também passa aqui a situação do meia, Gabriel Pirani, porque a saída dele do DC United já foi concluída, tá? O jogador não vai ficar lá e se aproximou do acerto aí com o Vasco da Gama. Jogador que também está chegando aí por 2 temporadas. Eu tenho dito que é um jogador que não tem tanta grife assim, mas é um pedido do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz quer contar. E a gente tem visto aí algumas situações bacanas, porque o Fernando Diniz ele está participando do processo de contratação do Vasco da Gama. E o Fernando Diniz ele quer a contratação do Paulo Henrique Ganso, tá? É, é, é verdade que o Ganso tem tudo para vestir a camisa do Vasco da Gama aí. Ele quer muito contar com o Ganso aí, para o Ganso ser aquele cara ali que lidera o meio-campo do Vasco da Gama aí, como ele fez durante a passagem dele lá pelo Fluminense. Falando aqui ainda sobre a situação de reforços, a gente passa para vocês a situação do Alan Minda. O Vasco ainda aguarda a resposta lá do futebol belga pelo jogador. O Vasco que formalizou uma proposta de 4,5 milhões de euros pelo atleta, tá? Por 70% dos direitos econômicos do jogador. E agora, na parte da manhã, jogador disse sim para o Vasco da Gama. Se trata aí do meia Lincoln. O Lincoln disse sim ao Vasco da Gama. O jogador foi oferecido. Contratação do jogador que pertence ao Fenerbahçe da Turquia está nas mãos do gigante da colina, tá? As negociações estão evoluindo. O jogador foi oferecido. O Vasco gostou ali do nome do jogador, e o jogador poderá ser anunciado nas próximas horas aí como reforço do Gigante da Colina para a sequência do ano. Essas foram as informações, as negociações estão evoluindo cada vez mais aí, certo? E algumas negociações aí, quando forem anunciadas, serão verdadeiros pacotões aí, porque está muito, muito, muito próximo da situação acontecer. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!